Fundo Imobiliário HGLG11. Hoje nós vamos falar quanto que rende 100 cotas desse fundo imobiliário. Esse que é um fundo imobiliário que é queridinho no mercado. A gente vai falar aí dos pontos positivos, negativos do HGLG. E além disso, eu vou te mostrar que esse pode ser um momento em que quem investe em fundos imobiliários pode ter grandes ganhos em um futuro não muito distante. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Inclusive, se você está chegando aqui no canal agora, meu nome é Wesley Santos e eu convido você para se inscrever aqui no canal porque toda semana eu estou postando vídeos sobre investimentos para te ajudar a investir melhor. Então já deixe seu like, já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Mas então vamos lá. Se você não conhece o HGLG, ele é um fundo imobiliário focado em galpões de logística. Então, basicamente, aqueles galpões, quando você está andando aí na estrada, provavelmente perto da sua casa, você já viu aqueles grandes galpões onde grandes empresas, principalmente empresas do e-commerce, costumam utilizar como centro de distribuição. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui um pouco nos números do HGLG. Bom, atualmente uma cota do HGLG ela está em R$ 162,41 e o último rendimento que o HGLG pagou foi de R$ 2,20. Mas eu já vou te mostrar que esse é um valor que ele não costuma pagar todo mês. É por isso que está um rendimento até um pouco maior do que o que costuma ser pago por fundos de tijolo. E ele está com PVP de 1,10. Então é um PVP aí acima, né, do que a gente gosta de pagar em fundos de tijolo. Mas eu já vou te explicar o porquê que ele está acima do valor patrimonial, né? Porque para você que está chegando agora e não entende como funciona esse indicador, o PVP de 1,10 significa que para cada R$ 1 de patrimônio, você está pagando R$ 1,10. Então você está sim pagando um pouco a mais, né? Um pouco acima em relação ao valor patrimonial desse fundo imobiliário. Mas é claro que isso tem um porquê, e a gente já vai falar sobre isso. E olhando aqui nos ativos, nós vemos que o HGLG ele tem 17 ativos que estão divididos em 5 estados diferentes, sendo que a maior concentração dele é em São Paulo, seguido depois por Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco. E quando a gente olha aqui nos proventos, né, que esse fundo imobiliário pagou, a gente vê que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 16,50, o que dá um rendimento de 10,16%. Então, quando a gente vem olhar aqui em como está a distribuição desses dividendos, a gente vê que ao longo do ano de 2022, ele pagou na maior parte dos meses cerca de R$ 1,10. Teve um mês ou outro aqui, né, que ele pagou R$ 3,30, que foi o caso de junho, e agora esse último provento que teve no final do ano foi aí de R$ 2,20. Então, assim, esse é um fundo imobiliário que tem uma consistência muito boa no pagamento de proventos ao longo do ano. Inclusive, devido à estratégia que esse fundo imobiliário tem, que a gente vai falar um pouco sobre ela, tem alguns meses do ano que ele distribui um provento bem acima do que ele costuma distribuir. Só que assim, como a gente viu, esse fundo imobiliário, o HGLG, ele já está sendo negociado acima do valor patrimonial. Só que esse fundo imobiliário, se nós formos olhar no histórico, ele sempre foi negociado acima do valor patrimonial, por conta da qualidade da gestão que esse fundo imobiliário tem. Inclusive, se nós olharmos aí ao longo dos últimos 12 meses, né, do último um ano, esse fundo imobiliário ele ainda teve uma queda de cerca de 2,71%, o que mostra pra gente que por mais que esse fundo imobiliário tenha caído, ele ainda continua acima do valor patrimonial. Mas como o momento que a gente está vivendo agora, né, um momento de certa incerteza no cenário econômico do Brasil, aquele momento de possível alta de inflação, de possível aumento na taxa Selic, isso gera uma certa instabilidade e é o momento em que os fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de tijolo, que é o caso do HGLG, esses ativos de renda variável costumam sofrer uma queda considerável no valor da sua cota. E o que eu quero te mostrar agora que pode te ajudar muito em um momento de tomada de decisão como esse? Como nós já sabemos, num cenário em que os juros estão subindo, esses ativos de renda variável, eles costumam cair. Mas quando o fundo imobiliário mantém ali as suas premissas, mantém ali os seus locatários dentro dos seus ativos, a renda que esse fundo imobiliário gera não costuma ser alterada. Então, para fazer uma simulação e para você entender do que eu estou falando, vamos pegar aqui o HGLG como exemplo. Então, a gente vê que o HGLG está com uma cota de R$ 162,41. Então, a gente vê que nesses últimos 12 meses, ele pagou R$ 16,50 por cota. Então, se a gente fizer aqui uma simulação, a gente vê que o dividend yield,
Utilizando esses R$16,50 em relação ao valor da cota, ele representa para a gente um rendimento de 10,16% nos últimos 12 meses. Só que isso é considerando o valor atual desse fundo imobiliário. E como aqui no canal a gente incentiva sempre as pessoas a investirem pensando no longo prazo, um fundo imobiliário como esse, como o HGLG, é muito provável que ao longo do tempo, e principalmente quando a taxa de juros começar a cair, que o valor da sua cota suba. É claro que eu não posso te dar certeza porque eu não tenho bola de cristal, mas como esse é um fundo imobiliário em que eu enxergo valor nos ativos, tem uma gestão muito boa, segundo a minha visão, eu acredito muito que esse fundo imobiliário vai se valorizar ao longo do tempo. Então imagina só, agora você está tendo a oportunidade de comprar uma cota desse fundo imobiliário por R$ 162,41. Isso representa para você um rendimento de 10,16%. Só que vamos supor que daqui a algum tempo a taxa de juros começa a cair e esse fundo imobiliário começa a se valorizar. O que vai acontecer é que o valor dessa cota vai subir. Então vamos supor que o valor dessa cota vai para R$ 180. Lembrando que o HGLG já chegou a bater o valor de cota mais de R$ 200. Então percebam que nesse momento o yield que você tem, o rendimento que você tem por cota, ele cai. Então, em um momento como esse, em que os juros está subindo e, por consequência, o valor dos fundos imobiliários e dos ativos de maneira geral, eles estão caindo, você não tem que ficar desesperado. Você tem que enxergar isso como uma oportunidade para você. E agora que falando um pouco mais sobre o HGLG em si, esse fundo imobiliário ele tem uma estratégia um pouco diferente do que os outros fundos costumam ter, porque além de ele alugar ali os galpões que ele costuma comprar e vender galpões em que ele enxerga ali a oportunidade de ganho de capital em cima dessa operação. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, o ano de 2022, nós vemos que, além da receita que ele tem com locação, ele tem uma receita muito considerável de ganho de capital. Aqui, por exemplo, a gente vê que em março ele teve aqui um ganho de capital muito considerável, que permitiu esse fundo imobiliário fazer aquela grande distribuição em junho. No caso, ele vinha distribuindo aqui R$ 1,10 e em junho ele distribuiu 3 vezes isso, Ele distribuiu R$ 3,30 por cota. Então esse é um fundo imobiliário que, além de ter bons ativos, ele também tem uma gestão muito boa, muito competente nessa operação de compra e venda de ativos imobiliários. E é justamente por conta da qualidade dessa gestão que esse fundo imobiliário tende a ser negociado acima do valor patrimonial. Porque além de comprar ali os imóveis que esse fundo imobiliário tem dentro da carteira, ele tem um diferencial que é, digamos, irreplicável, que é a gestão desse fundo, que gera uma rentabilidade acima da média em relação aos outros fundos imobiliários. E quando a gente olha aqui o HGLG ao longo do tempo, como a gente é investidor de longo prazo, olhando aí o prazo de 5 e 10 anos, a gente vê que ele ganhou e ganhou bem da inflação. A gente vê que em 5 anos o HGLG rendeu 69%, enquanto a inflação, o IPCA, rendeu 32%, e em 10 anos ele acumula um rendimento de 94,4%, enquanto o IPCA acumula 80%. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas sem dúvida isso já é um critério que a gente pode olhar e entender como que foi o desempenho do fundo nos últimos anos. Mas agora, afinal, quanto que rende 100 cotas do fundo imobiliário HGLG 11? Então, se a gente pegar aqui o quanto esse fundo imobiliário pagou ao longo dos últimos 12 meses, então no caso ao longo de 2022, a gente consegue chegar nesse número de uma maneira muito simples. A gente viu que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 16,50 por cota. Então, se a gente tivesse 100 cotas ao longo desses últimos 12 meses, a gente teria recebido somente do HGLG R$ 1.650. Sem dúvida, esse é um valor bem considerável, Se a gente fizer, inclusive, aqui uma conta só de curiosidade, a gente vê que somente com esse rendimento a gente conseguiria comprar mais 10 cotas do HGLG 11. Então é aí o seu patrimônio trabalhando e gerando mais patrimônio para você. Então por hoje o vídeo foi isso, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então por hoje foi isso, até a próxima e tchau!